Sejam muito bem-vindos à nossa análise de hoje. A gente já vai direto ao ponto, porque hoje vamos explorar um texto histórico incrivelmente intrigante, um trecho da obra No Invisível, do pensador Léon Denis. Sabe, há séculos a humanidade quebra a cabeça tentando entender de onde vêm aquelas centelhas de pura genialidade, aquelas ideias que mudam o mundo. Será que tudo isso é puramente um produto do nosso cérebro, ou será que existe uma outra camada, algo operando nos bastidores da nossa percepção? A obra de Denis propõe uma tese muito usada sobre como a visão e a audição podem ir muito além do plano físico. Então vamos dissecar exatamente o que esse material tem a nos dizer. Bom, vamos mergulhar de cabeça nisso. A grande questão que sempre pairou sobre a história da arte, da música e da ciência é esta: de onde vem de verdade a inspiração suprema? Muitas mentes brilhantes ao longo da história sentiam que não eram os únicos autores das suas maiores obras. O texto que a gente está analisando argumenta que a inspiração pode não ser um esforço isolado, sabe? Mas sim o resultado de uma influência constante, que opera além dos nossos 5 sentidos. O autor nos convida a considerar a ideia de que o gênio é, na verdade, uma baita capacidade de ser receptivo a algo maior. E para dar peso a essa ideia, o autor traz um depoimento simplesmente impressionante do próprio Beethoven. Olha só a força dessa declaração. O compositor não descrevia o processo criativo dele como uma mera construção técnica, uma matemática de notas. Não. Ele relatava estar recebendo ondas de harmonia que vinham de um foco externo de inspiração. O material destaca como Beethoven sentia que era apenas um canal, precisando capturar desesperadamente algo que estava sendo transmitido a ele de fora para dentro. O que nos leva à primeira parte do material, o mistério da inspiração. O texto relata, de forma muito direta, que criadores lendários como Massenet e Mozart contavam com frequência que as inspirações chegavam do exterior. Era algo totalmente independente da vontade deles. Ou seja, a obra sugere que eles não estavam tirando ideias do nada, mas sim recebendo a informação de forma quase passiva. O Massenet, por exemplo, descreveu ter ouvido uma voz misteriosa lá nas montanhas suíças que simplesmente ditou os rumos de uma das suas obras sinfônicas. Essa sensação de que a obra se fez sozinha é algo que a gente vê se repetir várias vezes nos relatos históricos. E como isso funcionaria na prática? Vamos para a seção 2, a mecânica dos sentidos psíquicos. A base de todo fenômeno, de acordo com essa teoria, é um processo chamado exteriorização. Basicamente, seria um desprendimento parcial da alma do nosso organismo físico. O argumento é que, nesse estado meio desprendido, as nossas faculdades psíquicas conseguem ultrapassar os limites físicos do corpo. É como se a pessoa conseguisse ver e ouvir coisas fora do nosso radar normal. O autor até menciona que ele próprio presenciou várias vezes pessoas escrevendo ambientes e formas com uma clareza absurda, mesmo estando com os olhos completamente vendados ou fechados. Agora, o que é realmente interessante nessa separação que o autor faz é o seguinte: ele não coloca todo tipo de sexto sentido no mesmo saco. A obra separa rigidamente a clarividência da visão mediúnica. A clarividência seria um estado gerado pelo nosso próprio magnetismo humano, onde a pessoa vê coisas ocultas do mundo material, mas continua, nas palavras dele, inteiramente cega para o mundo espiritual. Já a visão mediúnica é outra história. Ela envolveria a influência direta de espíritos agindo sobre a pessoa para mostrar uma imagem específica. São mecanismos totalmente diferentes. O material detalha bem essa mecânica. Para que o invisível consiga ser visto, a entidade usaria o que ele chama de radiações fluídicas. E às vezes isso era tão forte que gerava uma materialização parcial, a ponto de, segundo o texto, impressionar chapas fotográficas da época. Pensa nisso. O livro cita um estudo feito em Tours, na França, entre 1897 e 1900, onde pessoas comuns descreviam, nos mínimos detalhes, as roupas e a aparência de espíritos que elas nunca tinham visto na vida, antes mesmo de adormecerem. Um detalhe super curioso é que a intensidade do brilho dessa radiação supostamente indicava o nível de evolução da entidade. E o autor faz questão de mostrar que isso não é novidade. Vamos à seção 3. Aparições na história. Ele traça uma verdadeira linha do tempo desses eventos. Lá na Antiguidade, temos o relato de Samuel aparecendo para Saul. No Império Romano, generais e líderes como Numa, Brutus e Pompeu relataram visões que mudaram decisões estratégicas. Mas o texto dá um peso gigantesco para a Idade Média, chamando Joana d'Arc de o mais portentoso dos médiuns do Ocidente. Para Denis, todas as vitórias, a resiliência e a genialidade tática de Joana não vieram do nada. Vieram diretamente dessa audição além do mundo físico. Para a gente entender o drama da situação, olha a força dessa citação.
Essas seriam as exatas palavras que as vozes disseram a Joana durante a prisão dela, enfrentando tortura e interrogatórios implacáveis. Leva tudo com paciência. Não te inquietes com o teu martírio, chegarás por fim ao reino do paraíso. O texto narra que era justamente essa comunicação invisível que ditava o que ela devia responder aos juízes e que trouxe conforto até o último minuto da vida dela. Mudando um pouquinho o tom, a gente entra na seção 4, Visões que solucionam crimes. Isso aqui parece até enredo de série investigativa. A explicação que a obra dá é que, quando não dá para acessar a mente da pessoa diretamente, essas influências impregnam objetos físicos com imagens, copos de água, cristais, espelhos. O livro conta o caso de um professor na Itália, o professor Bessi, que era super cético. No meio da madrugada, olhando para um espelho, ele viu nitidamente uma senhora escrevendo um papel e guardando numa gaveta antes de encostar a cabeça na cadeira. Horas depois, ele descobriu que a tia da esposa dele tinha falecido exatamente naquela madrugada daquele mesmo jeito. E adivinha, encontraram o testamento exatamente na gaveta que ele viu no espelho. E isso ilustra de forma brilhante um caso de 1900 que é puro suspense, o mistério de Foxwell. O texto descreve tudo passo a passo. O Sr. Foxwell sumiu perto do Natal e a polícia não tinha uma pista sequer. A esposa procurou ajuda mediúnica e, primeiro, a médium viu o corpo debaixo d'água refletido num espelho. Depois, a visão mostrou a própria vítima segurando um relógio com o nome dela gravado, para não restar dúvidas. Por fim, a equipe foi guiada fisicamente até um ponto específico do rio Tâmisa, fazendo exatamente o caminho que ele teria feito na noite do sumiço. Encontraram o corpo. E sim, com o relógio que tinha sido descrito. Deixando a parte visual um pouco de lado, chegamos na seção 5, a música do além. O material traz uma série de casos auditivos impressionantes. Tem a história da Lady Cadeley, que ouviu uma voz gritando "puxe o ferrolho" logo antes dela desmaiar na banheira. Se a porta estivesse trancada, a funcionária não teria conseguido entrar e ela fatalmente teria se afogado. Tem o poeta François Coupé, que escutava alguém chamando o nome dele no escuro durante crises pessoais, e o tom da voz sempre trazia uma carga de consolo ou de bronca. Sem falar nas sessões do Jesse Shepard, onde multidões documentaram ter ouvido coros de instrumentos tocando sozinhos no ambiente. O que nos traz de volta a genialidade da música. O autor usa uma carta do próprio Mozart, onde ele confessa estar completamente perplexo com o próprio talento. Mozart conta que as ideias chegavam prontas enquanto ele caminhava sozinho, e ele escreve com todas as letras: "Ignoro donde procedem esses pensamentos, e como me chegam, nisso não tem a minha vontade a menor intervenção." Ele mesmo enxergava o próprio dom não como uma criação ativa, mas como uma pura recepção de algo externo. E o relato no texto sobre os últimos momentos de Mozart é super emocionante. No leito de morte, logo depois de terminar o seu famoso Requiem, Mozart começou a ouvir harmonias que mais ninguém no quarto conseguia escutar. Ele pediu para a filha cantar os últimos compassos da música, citou a frase de São João, "E eu ouvi música no céu", e simplesmente partiu com um sorriso no rosto. É uma conclusão incrivelmente poética que o autor usa para ilustrar essa ligação com o invisível. Depois de todos esses relatos, chegamos à seção 6, o futuro da humanidade. Então, o ponto crucial da teoria de Leon Denis é o seguinte: nós não estamos isolados no universo criativo. A obra argumenta que existe uma hierarquia colossal de poderes e inteligências no cosmos, e que entrar em contato com isso não é magia ou algo sobrenatural, mas sim o próximo passo da nossa evolução natural. O autor propõe que, conforme a gente expande esses nossos sentidos, vamos nos reconectando em rede até compreender a causa das causas, enxergando finalmente a grande figura do universo. E para fechar nossa análise de hoje, fica aqui a provocação central que todo esse material nos deixa. Se a genialidade na arte, as intuições que salvam as nossas vidas e até o nosso avanço ético são, no fundo, um imenso trabalho em equipe com algo que a gente não consegue ver, como será que a humanidade vai evoluir no dia em que a gente passar a entender e abraçar essa conexão de forma aberta? É uma ideia que muda completamente, não só como a gente vê os gênios do passado, mas como a gente enxerga o nosso próprio potencial para o amanhã. Muito obrigado a quem acompanhou até aqui e até a próxima explicação.